Aqui eu vou sempre que eu escondo eu escondo aqui a vassoura e escondo a porta ali, entendeu? Aí fica perfeito. Gente, eu fiz um vídeo muito legal com duas iniciadas do Semente Ancestral, falando sobre entrar mais velha na arte, conhecer a arte, a bruxaria mais velha. Porque a bruxaria é um caminho que normalmente são os jovens que se atraem por ela, né? Por esse caminho. Talvez pela quebra de padrões, não sei, fica para um outro vídeo a gente debater sobre isso. Mas eu decidi trazê-las para elas dividirem um pouco como é serem mais velhas dentro da arte, convivendo com pessoas mais novas, quais são os desafios e quais são as bênçãos de serem mais velhas na arte. Vamos conferir? Então, com vocês, a Brigitte. Olá. E a Rebeca. Olá, Sara. Vocês já conhecem, né? Quantos anos de semente já, Brigitte? Quase 7 anos de semente, né? Quase 7 anos. E Rebeca? Completei 3 rodas. 3 rodas com semente. Então, assim, né? São duas iniciadas já e praticantes de bruxaria antes mesmo de entrarem no semente. Então, elas já praticavam a arte, elas já haviam conhecido a arte antes disso. E assim, a bruxaria no Brasil, ela é um fenômeno novo, se a gente for falar em termos de história, assim, é um fenômeno novo. E até por ser um fenômeno novo, as pessoas que são praticantes da arte, no mais das vezes, ou as pessoas que se atraem pela arte, no mais das vezes, são pessoas mais jovens. Talvez por aquela questão de quebra de padrões e tudo mais, não sei. Como que foi pra vocês conhecer a arte, praticar a arte, iniciar nesse caminho, sendo mais velhas do que a média? Então, como é que foi pra você, Rebeca? Bom, a arte propriamente dita eu comecei a praticar em 2000, né? Mas a gente já tinha, desde a adolescência, alguma curiosidade, já tinha uma busca do caminho espiritual fora das religiões tradicionais. A religião da deusa, eu tive acesso a partir dos livros da Mérion, né? Que fala da Senhora de Avalon, as Brumas de Avalon, né? Só que na época que eu li, eu fiquei apaixonada e tal, eu tinha uns 16 anos, mas isso, né, há muito, né, 16, há 30 anos atrás, né? Estou com 55, há mais de 30 anos atrás. E naquela época o acesso à pesquisa, daí esse conhecimento era muito... Super restrito. Super restrito. A gente não tinha internet, as pesquisas a gente fazia em biblioteca e tal. Então eu li os livros e para mim aquilo veio muito dentro de mim com relação à figura da deusa, à imagem da deusa para devoção. Então eu sempre guardei isso dentro de mim. Mas eu não sabia que tinha uma religião instituída, né? Para mim era muito de ficção da Mérion, né? Com relação à religião da deusa. Até que eu venho a conhecer em 2000 né, toda a estrutura de Wicca, né? A gente começou com a prática de Wicca através de um livro, né, da religião da deusa, que é o livro do Claudinei, e aí a gente foi se aprofundando com outros autores, o Scott Cunningham, que deu guia para Bruxa Solitária. Bruxa Solitária, que foi, né, muito importante para mim. Então eu sempre praticava, mas até então eu praticava e achando que eu era, né, uma sacerdotisa, né, assim. Passei um momento, me afastei, fui seguir um outro caminho em 2008, fiquei uns 3 anos sem a prática específica, né, da bruxaria. Quando eu voltei, né, que eu percebi que realmente a bruxaria era o meu caminho, aí a minha prática mudou um pouco. Eu praticava solitariamente, eu passei a incluir a minha família nos meus ritos. E aí começou a vir a vontade de realmente... Aí eu percebi que eu não era uma sacerdotisa, que eu era praticante da arte, né? Porque não tinha feito iniciação, não conseguia ter disciplina para me auto-iniciar. E aí então eu comecei uma busca realmente para pertencer, procurar um grupo a qual eu pudesse participar, pertencer, e aí sim seguir o caminho para o sacerdócio, que era então o meu objetivo, né? E você, Brigitte, como foi assim o seu começo, assim,
Então, o meu encontro com a arte foi em 2008, né, através do Orkut, né? O Orkut, ele me abriu esse mundo, né? Eu sempre me senti muito diferente das outras pessoas. Também sou de família de origem católica, bem praticantes e tudo, mas eu nunca me senti à vontade para praticar esse tipo de religião, porque eu realmente não me sentia à vontade, eu me sentia fora, né, daquilo, não era o que eu queria. Tive, né, durante a minha adolescência, outras fui em busca de outras coisas, né, cheguei a seguir por um tempo numa religião japonesa, fui morar num dojo, morei quase um ano num dojo, entendeu? Porque eu queria, né, eu queria me encontrar numa religião e depois eu vi que não era ali, né, também. E aí eu fui em 2008 com o Orkut, eu conheci algumas pessoas numa comunidade de bruxaria aqui em Taubaté, né? Fiz contato com as pessoas lá para procurar entender o que era isso que eu me fascinava tanto, mas que eu não conhecia direito, mas que tinha tudo a ver comigo. Eu me sentia como se eu tivesse me encontrado, me sentia como se eu tivesse encontrado o caminho de casa. Entendeu? E aí esse grupo que a gente conheceu no Orkut, ele acabou virando um grupo de estudos, né? Mudou o nome e aí ficou um grupo de estudos de bruxaria aqui em Taubaté. E esse grupo se tornou um grupo grandinho até. E aí foi que eu realmente me encontrei. Eu falei, bom, é isso que eu quero fazer. Entendeu? É isso que eu quero para minha vida, essa é a minha religião. E eu e mais outras pessoas começamos a dar os primeiros passos sozinhas. E aí demos muita cabeçada, entendeu? Até que decidimos que iríamos dar um tempo com tudo. Entendeu? Ficamos acho que 2 anos sem prática nenhuma. Entendeu? Até que um belo dia conheci, né, a Lua, já conheci o Elfo, né, e depois conheci a Lua e aí estou no Semente. Que legal, né? Gostoso a gente ouvir essas histórias, porque a gente vai, sei lá, vai voltando no tempo também, né? Das coisas que aconteceram com a gente. E como que foi pra você, Brigitte, assim, você era a mais velha desse grupo? Como que era, assim? Sim. Porque você é bastante jovial, né? Assim, você é bastante jovial, mas como foi pra você, assim, lidar com essa questão jovens, você sendo mais velha? Tem uma questão de responsabilidade também, porque quando você tá com adolescentes, com pessoas mais novas, às vezes pessoas menores, e aí você vê 2 mulheres adultas, você, elas são as responsáveis por eles. E quando eu vinculo isso à bruxaria, que é uma coisa marginalizada, as pessoas acham que a gente vai matar crianças, né? E tudo mais. Como foi pra você tudo isso? Como era tudo na minha casa, eu acho que isso ajudou bastante, porque tava a minha família ali. Eu tenho 2 filhas, estavam as minhas filhas, entendeu? Então foi se criando um vínculo, foi se criando um laço de amizade e um laço familiar mesmo. Eu sempre tive rodeada, por ter 2 filhas adolescentes, então eu sempre tive rodeada de adolescente. Então era comum na minha casa ter, né, os amigos das minhas filhas e tudo. Então, acabou que o grupo, né, mesmo findando a Ordem da Triluna, virou uma grande família, porque a gente se reunia todos os fins de semana para churrasco e tudo. Às vezes dava um saudosismo, assim, vamos fazer um spa? Aí a gente se juntava e fazia um spa, entendeu? E eu realmente eu não sentia essa diferença de idade, entendeu? Era tudo família. E pra você, Rebeca, como que é pra você, assim, você estar com a gente? Você não teve exatamente essa experiência, teve outras. E quando você entrou no Semente é muito barulhento, gente. Uhum. Semente é muito barulhento, muito bagunceiro e tal. Como foi pra você, assim? Foi dificultoso pra você de início, assim? Então, acho que bem diferente assim, da Leia, essa relação com o adolescente, né? Para mim não era uma relação
que acontecia de forma natural. Os meus filhos tinham os amigos, eles tinham os amigos e tudo, mas eu nunca fui enturmada com adolescente nem com jovem, né? Os meus amigos eram mais ou menos todo mundo dentro da minha faixa etária. Ser bruxa para mim já era um fato, mesmo sem praticar efetivamente, né? Os meus amigos, que eu venho do Rio, desde jovem, o pessoal já me chamava de bruxa, porque eu já tinha, né, todo já uma esquisitice, já para fazer algumas coisas e tal. Então eu sempre fui bruxa. Então, quando eu entrei pro Semente, assim, primeiro, antes de eu entrar pro Semente, que eu estava namorando Semente e tal, ainda não tinha nem verbalizado a minha vontade. A Lua Serena, que é a nossa sacerdotisa, linda, maravilhosa, eu olhava e falava, gente, mas ela é muito jovem. É exatamente isso que eu ia falar. Como eu vou me colocar para ser, né, dirigida, porque é uma direção espiritual, sim, ela é nossa, né, uma pessoa que é uma guiança da gente, espiritual, para uma moça, né, que tem qualidade de quase ser minha filha. Então isso me deixava um pouco assim constrangida e tal, né? Mas a gente vai conhecendo e tal. Quando eu vi, eu estava dentro do Semente. E aí a galera toda jovem, né? Muito jovem. Então, para mim, eu tive algumas dificuldades. Mas às vezes eu não me sentia muito respeitada, né? Pela minha idade. Eles me tratavam como se eu fosse jovens iguais a eles. E aí aquilo, às vezes, eu não gostava, né? Me chocava, assim. Falei, poxa, mas eu tenho, né, uma outra idade, assim, eles... E aí, ao mesmo tempo, eu sabia que eles eram meus irmãos, que nós estávamos... como é que eu vou falar? Nós estávamos trilhando o caminho do mesmo ponto, né? Então eu estava começando ali do zero, eles também estavam começando do zero, só que eles estavam começando antes de mim, né? Efetivamente. Estranho, né? De toda essa disciplina, de estudo e, né, seguir os passos para uma iniciação. E aí aquilo às vezes me incomodava. Mas isso assim, é da minha natureza. Acredito, né, que sim, porque você sentia isso, Bri? Não, ela já é mais assim, né? A Brígide, por já ter essa experiência dentro da Ordem da Triunfa com outras pessoas mais jovens, ela teve, eu não tinha, então assim, eu sempre fui muito, e eu sou uma pessoa conservadora sobre alguns aspectos, então acho que isso foi assim mas com o tempo a gente vai percebendo isso. Eles começaram antes, aí eu fico assim, aí agora fica assim, putz, eles né, começaram, então eu quero viver mais 70 anos, né, para poder fazer aquilo que eu realmente deixei de fazer lá atrás, né? Você acha que isso é um exercício pro ego também? É um exercício total pro ego, né? Porque a gente tem uma caminhada já, a gente já tem uma trajetória, né? E aí você ter que, de uma certa forma, zerar aquilo tudo, embora essa trajetória que você tem, essa sua bagagem, você não dispensa, ela vem junto contigo, mas você tem que zerar, você tem que começar tudo aquilo que a gente acreditava sobre um certo aspecto, você tem que desconstruir, né, para poder absorver aquele conhecimento e aí depois você fazer assim a junção, agrega. Né? Mas no início você tem que desconstruir, e isso realmente, assim, num primeiro momento foi difícil, mas eu acho que uma coisa que facilitou muito, e que eu digo, né, que às vezes quando eu vi, eu já estava dentro do Semente, foi exatamente a Brígide, né, que meio que me deu assim essa puxada pro Semente, que é uma pessoa que estava vivendo mais ou menos a mesma idade que eu, as mesmas questões da idade. Então isso eu acho que foi algo que me fortaleceu, me deu confiança, né, para entrar no grupo. Você pensou assim, bom, tá, tem um monte de gente jovem, mas também tem uma pessoa mais velha aqui, que regula mais ou menos, né, com a minha idade, pô, e ela tá aqui. Então eu acho que é possível, né? Eu acho que de repente é possível. Embora não sejam duas pessoas, nesse aspecto vocês não são realmente parecidas. A Brigitte é muito mais moleca, de brincar, de zoar. Às vezes ela parece até mais nova do que realmente ela é. Porque assim, gente, elas são avós já. É uma coisa assim que as pessoas são avós. Embora quando a gente olha pra vocês, a gente não vê isso, assim, a gente não sente essa questão. A gente sente, eu vou dizer por mim e por algumas pessoas do Semente com as quais eu já conversei. A gente tem uma reverência muito grande pela questão da idade, de ser mais velha, porque tem uma vivência, como diz o meu pai, meu sábio pai, certas iniciações apenas a idade dá pra gente.
Não adianta, por mais que você seja sacerdotisa, sacerdote, que você tenha né, até mesmo um trabalho interno bacana e tudo mais, tem coisas que somente a idade vai nos proporcionar. Não tem como você adiantar isso. Então isso tem que ser visto e tem que ser reverenciado. Hoje, né, assim, depois de passado, né, os primeiros momentos ali num grupo pessoas que você não conhece, que a gente está se enturmando, o que eu percebo hoje, assim, e eu sinto o amor, né, de fato dessas pessoas jovens com relação a mim, também uma reverência grande, né? Como que eles me colocam às vezes como... E às vezes aí vem a questão da responsabilidade, porque às vezes assim, eu me sentia desse jeito, agora não me sinto mais, mas aí agora tem a responsabilidade, porque você acaba sendo um pouco de referência. Mas eles para mim também são fortes referência, porque a gente percebe o esforço que cada um desses jovens que estão dentro do Semente faz, né? Quando muitas das coisas que assim, tudo que eu vivi na minha juventude, né? Que foram escolhas que eu fiz que talvez tenham me afastado um pouco desse caminho espiritual, mas eu vivi tudo que eu quis viver, de farra, sexo, drogas e oludum, vivi tudo dentro da minha né, do que eu pude viver. E eu vejo agora esses jovens, às vezes, abrindo mão. Sim. Né? Então eu tenho profundo respeito e carinho por eles, né, porque eu reconheço o quanto eles são realmente dedicados à arte. Então, para mim, assim, eles também são uma referência muito forte. Tá roubando pão de queijo. Então, como que é pra você ser filha espiritual minha, do Elfo, que são os mais novos que você, essa questão que a Rebeca trouxe, se isso pega pra você, como que é pra você viver isso? Bom, a questão de ter meus mestres, né, meus sacerdotes, como pessoas mais novas do que eu, realmente isso nunca foi uma questão para mim, né? Eu nunca... É como se eu não visse idade na realidade, entendeu? São meus sacerdotes, simples assim, nunca tive problema nenhum com isso realmente, pelo fato de vocês serem mais novos do que eu. Pelo contrário, eu acho que a segurança que vocês me passam, né, o acolhimento, né, os conselhos, então tudo isso realmente faz com que vocês passem pra gente, né, eu tô falando com relação ao Semente todo, a segurança que a gente tem de ter vocês como sacerdotes da gente, entendeu? Como os nossos pais espirituais. E isso é muito, muito gostoso, porque essa segurança, esse acolhimento, isso faz com que a gente realmente se sinta filho, se sinta parte integrante, né, dessa família ancestral, dessa semente ancestral, desse grupo que se uniu, entendeu, em prol de algo muito maior, que é a servidão aos deuses, e, sabe, com muito respeito, é o que eu tenho, né, por vocês. Então realmente nunca foi nenhuma questão assim para mim o fato de vocês serem mais novos do que eu. Pelo contrário, eu tenho 49 anos agora, você tá com 38? 38. Então, costumo dizer que eu me congelei. Eu sempre acho que eu tenho 25. Eu também. Entendeu? Eu não passei dos 25. Então eu tenho realmente essa coisa muito, muito forte, sempre tive muito forte comigo. Não, vocês são os meus mestres, vocês são meus sacerdotes, entendeu? E a idade tá muito além disso. Realmente nunca foi questão. Mas uma coisa que dentro do fato de ter começado mais tarde, a conhecer mistérios que eu não conhecia quando eu só praticava, né? A questão da menopausa, eu acho que para mim eu fiquei muito, assim, isso me entristeceu, porque assim, putz, agora que eu descobri todos os, né, e eu não tenho mais sangue para colher, né? Eu não tenho mais sangue para doar para a terra. Então isso foi uma das coisas dentro da bruxaria, do conhecer, do meu feminino, que pela idade eu fiquei um pouco assim entristecida. Né? Mas vejam que presente bacana que vocês ganharam, porque quando vocês estavam findando esse período, foi exatamente o período em que Rebeca estava entrando no Semente
e que Brigitte estava se iniciando. Porque foi exatamente nesse período que começou. A Brigitte estava iniciada há 9 meses, quase, não era um ano de iniciada, quando você iniciou o seu processo. Isso. Né? E quando Meu último sangue foi nos matriarcas, primeira reunião dos matriarcas. A primeira vez que você dormiu aqui na minha casa. Foi exatamente aqui na sua casa, que já tinha um tempo que minha menstruação não vinha, né? E eu já achava que tava, e eu ficava assim pedindo, ai, me dá meu último sangue, me manda. Eu ficava pedindo pra Deus que me desse a oportunidade de ter o último sangue, até pra eu recolher. E aí foi muito mágico pra mim, porque foi no primeiro trabalho do Círculo das Matriarcas, aqui na sua casa. Eu me lembro do seu potinho de tampa vermelha. Eu falei assim, com quem que eu vou? Né, que eu falei com você me presta. Eu falei, putz, aí você me deu. E aí eu consegui realmente recolher um pouco, e ainda tem esse pozinho que vai durar a eternidade. Porque eu vou durar a eternidade, esse pozinho vai durar a eternidade. Mas isso foi algo assim muito marcante pra mim, né? Assim, não ter, nunca tive problema com a minha menstruação, ela sempre foi muito tranquila, TPM eu raramente tive, nunca tive realmente problema. Mas eu nunca tive esse olhar da menstruação como algo sagrado, mais mágico e tal. E aí quando eu passei a ter isso, foi exatamente o momento em que ela estava. Então isso pra mim foi um marco, né? Nessa minha entrada no semente. Com certeza. E tem gente que fica querendo guardar a beleza da juventude. Sim. Eu penso assim, tomara que eu tenha o privilégio de não sangrar mais, de ser velha, de envelhecer, de estar nesse processo também. Porque são grandes mistérios que vocês acessam e que a gente, se chegar nessa fase, a gente vai acessar também. Pra você, como é que foi, Brigitte, isso, então, né? Tô até emocionada com relação a isso. Ela sempre se emociona. Quando eu comecei a entrar no processo de menopausa, começou as primeiras falhas de menstruação, isso me doeu muito, porque o meu momento menstrual era um momento assim que eu me sentia empoderada, me sentia feliz, eu curtia muito, eu me banhava com meu sangue. E quando eu comecei a ter falhas de menstruação, isso realmente foi uma coisa que no começo eu não queria aceitar, né? Eu achava assim, nossa, mas como é que pode, né? Eu não tenho idade para isso, porque eu comecei a fazer menopausa muito cedo, já por um processo de família mesmo, né? A minha mãe, ela menopausou com 41 anos. Então eu comecei até que, se for levar em consideração a família da minha mãe, eu menopausei até tarde, né? Eu tenho uma prima que ela entrou em menopausa aos 18 anos, entendeu? Então isso, na questão da parte da minha mãe, então isso é realmente uma coisa que começa muito cedo. E eu tive o privilégio de ser um pouco tardio até. Só que isso me marcou muito, porque eu não queria. Eu queria continuar me banhando com meu sangue, porque eu sempre me senti bem nessa época. Eu curti. Gente, eu costumo dizer que eu não sou muito normal, entendeu? Porque eu tinha cólica. E eu curtia a cólica. Era fora do comum, enquanto as pessoas ficam invocadas, né, injuriadas. Tô com cólica, vou tomar remédio e tudo. Nossa, era o meu momento, eu ficava quietinha, entendeu? Eu me acarinhava, eu me aconchegava, eu fazia chazinho, eu me curtia nesse momento, era como se eu cuidasse de mim, cuidasse daquele momento que eu achava que era muito importante, que eu não sabia porquê, mas eu sempre fui assim, mesmo na minha adolescência. Então, esse processo de entrar na menopausa para mim realmente foi muito, muito complicado. E aí, depois de muitas conversas e tudo, tentando entender que isso fazia parte e que não era para eu me sentir triste, porque eu estava entrando num novo período da minha vida, num novo ciclo de vida. E aí eu fui entendendo isso de uma outra maneira. Então, começaram as falhas de menstruação. Nossa, todo o meu sangue que eu pude recolher, eu recolhi. É o meu potinho de ouro. É o meu pote de ouro. Eu tenho uma quartinha cheia do meu sangue, entendeu? Ele seco, né, em pozinho. Então ele é o meu pozinho de ouro.
eu guardo com muito carinho. Hoje eu já consigo viver esse meu momento, já sem menstruação há mais de um ano, de uma forma diferente, com uma outra olhar, visão, né? exatamente, uma outra visão, realmente uma reverência até por ter esse privilégio. E assim, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que traz pra gente, né, essa reverência com o nosso sagrado feminino, com o nosso corpo, que vem através da arte, né, quando ela é realmente bem vivida, né, quando ela é vivida dentro do que é a sua essência, né, da relação com os ciclos da natureza. E aí, enquanto as mulheres estão querendo interromper seu ciclo, né, para não ter menstruação, porque incomoda e tal, a gente faz um movimento de contrário, né, de reconhecer esse sangue como sagrado. Mas o findar desse ciclo, né, também é visto como sagrado, como reverente, porque é exatamente a transição para esse outro momento, que é o momento mesmo da sabedoria, né, daquela que sabe, da anciã, que aí é um outro ciclo que a gente está vivendo. E a aceitação desse ciclo, né? E quando a gente aceita esse ciclo, os apegos que a gente tem, a nossa condição física, a nossa condição humana, as coisas que a gente... Esses apegos, né, que muitas das vezes prendem a gente, né, de uma forma... Como que eu vou falar? Limitadora, limitadoras, né? A gente já não, é aquela música do Nando Reis, quando não tiver mais nada, né? Então assim, não é o mais nada da miséria, mas é o mais nada daquilo que realmente é passageiro, é transitório. Aí o que vai ficar é a sabedoria que a gente teve e adquiriu naquele caminho. Então acho que isso é muito bacana nesse processo de menopausa. E eu acho que essa dor de findar, eu tô dizendo porque eu ainda sangro, então eu vou saber quando eu passar, só quando eu passar. Eu acredito que eu vou ter essa sensação também. Até porque quando eu conheci a arte, eu já conheci bem jovenzinha, eu era bem jovem, eu tava grávida, né? Quando eu conheci a arte, então foi uma fase também muito mágica, eu tava grávida. Então eu tive o privilégio de ter essa parcela, né? Durante a gravidez, de estar na descoberta e tudo mais, quando eu queria ter o meu filho em casa, eu ficava sonhando em fazer um ritual, então eu tive esse privilégio, e durante muito tempo do meu sangue, porque eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe aos 17 anos, ou seja, parte quase toda da minha vida menstruando, toda, porque eu 12, 13, 14, 15, 16, apenas 4 anos da minha vida eu não sabia que a menstruação era sagrada e tudo mais. Então, quando eu chegar nessa fase, eu acho que vai ser duro pra mim também. Acho que vai ser difícil, assim, vai ser uma fase de transição difícil, mas também muito sagrada. E eu acho que essa dor que a Brigitte traz, eu acredito que ela também seja parte do rito de passagem. Porque a morte dói. E é uma morte, né? É uma morte também. Então, ela dói mesmo. É o fim do seu ciclo produtivo. Você, né, assim, do ponto de vista da criação, né, física, você morreu, mas os óvulos não tem mais, assim, é uma morte mesmo. Exato. E é muito mágico, tanto a menstruação quanto a gravidez. Porque essa sensação da gravidez, de você sentir a mudança no seu corpo, de você acompanhar tudo, de você ver a transformação do seu corpo, você vê aquele serzinho dentro de você crescendo, se mexendo, você ouvindo o coração, sabe? Nossa, cara, é muito, muito, muito maravilhoso. E você, quando a sua neta nasceu, você já conhecia a arte, né? Então, assim, como foi pra você esse momento também? Foi muito maravilhoso também. A minha filha, ela teve uma gravidez de risco, né? A gravidez dela foi muito complicada. Então, ela foi morar em casa comigo. E eu acompanhei toda a gravidez dela, entendeu? Então, foi maravilhoso, porque... Ai, gente, nossa, esse é um assunto que realmente mexe muito comigo. Quem tiver passando, curta bastante, mas curta mesmo, porque é maravilhoso, passa tão rápido. Hoje a minha neta já tem 6 anos, né, tá crescendo muito rápido, então que vocês puderem curtir de máximo esse momento, curtam.
Pra mim foi muito mágico. O amamentar, né? Tinha horas que eu me via amamentando e é cansativo, gente. Amamentar é quase uma escravidão. Quem amamentou, né, sabe que amamentar é árduo. Né? Mas eu fazia aquilo, assim, era algo pra mim muito mágico, mas era muito cansativo, não dá pra dizer que não é. Né? Pra mim não era cansativo, Rebeca. Pra mim era assim, eu ter que parar o que eu tô fazendo pra parar naquele momento. Isso aí era um exercício pra mim. É algo que assim, você tinha que estar disponível aqui. É verdade. Ali, né? E eu não sempre fui uma pessoa querendo fazer tudo, então eu tinha que parar, ficar concentrada. É verdade. Isso, eu quero fazer as coisas. Mas era um momento que eu me sentia também tão instinto, tão animal. Tinha hora que eu me sentia assim, gente... Bicho. Sou bicho. Era uma coisa... E isso era algo pra mim, assim, muito fantástico. Porque foi um momento que a minha intuição, ela aflorou muito. Olha que legal. Ela era extremamente aflorada ali naquele momento. Então, pra mim, foi muito mágico a gravidez. A minha filha, ao contrário de mim, teve filho com 16 anos. Né? Então, o João tá com 10 hoje. E aspira a ser, né, um bichinho dentro do semente ancestral, tanto é que eles cantam semente ancestral. E ele fala, eu também sou semente. E para mim foi muito gratificante que eu, como conservadora que sou, quando minha filha engravidou, fiquei chocadíssima, entendeu? Não aceitei de primeira, a gente teve alguns problemas, mas quando eu aceitei, né, então aceitei totalmente. E a primeira pessoa que pegou o João Pedro, quando ele saiu, o médico colocou na minha mão. Né? A Laura nasceu também agora, tem 2 aninhos. Eu também assisti todo o parto. Então, dos 2 netos meus, eu estive na sala do parto. Então, isso pra mim é algo que... Mágico. Mágico. E minha filha teve parto normal dos 2, uma guerreira. Então, as dores, tudo a gente acompanhando. Então, muito lindo. Assim, você vê a criança sair e o médico colocar ali a criança. A primeira pessoa, né, antes da mãe pegar, fui eu que peguei. E no momento em que a gente pega a criança, toda a sua... E foi muito forte. Na Laura... Seu legado tá ali, ó. Na Laura foi mais forte do que no João. Porque no João eu ainda não tinha a inserção na arte que eu tenho hoje. Eu já praticava, mas não tinha. Então, quando eu peguei a Laura, veio assim, várias coisas na cabeça. Todo mundo macumbando de longe, né? Tava todo mundo macumbando. No dia que a gente ia fazer o Sabá, o Festival dos Mortos, a Laura. Exatamente. Na hora que eu peguei ali, a questão dos antepassados, dos ancestrais veio, e eu já peguei ela já mentalizando todas as bênçãos que ela poderia receber. Então, para mim, foi muito forte esse momento de estar com os meus netos nas mãos, no primeiro momento em que eles vieram ao mundo. Então, isso para mim realmente não tem preço, né? Não tem. Lindo. Bom, gente, então esse foi mais um Café com Bruxaria. Para mim foi um prazer ter vocês aqui para falar sobre esses assuntos que são muito interessantes, muito mágicos realmente. Se vocês gostaram do vídeo, vocês podem clicar no gostei. Contem pra gente se você é mais velho, se você já passou por esses períodos, se você já é avô, avó, se você é mãe e é praticante da arte, como que é para você vivenciar a arte sendo mais velho? Porque a bruxaria, ela tem muitos jovens, mas eu acho que hoje até já tem mais, né? Pessoas mais velhas e tal. Mas eu queria que vocês pudessem trocar com a gente também as experiências de vocês com relação a tudo isso. Obrigada, Brigitte. Obrigada, Rebeca. Obrigada. Foi um prazer para mim participar. Foi muito bom. Para mim também. A gente agradece a Lua que nos possibilita expressar o que a gente sente, né? O que a gente vive na arte. Então é isso, gente. Obrigada. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau.